Olá para você, tudo bem? Que bom que estamos juntos mais uma vez com o Conexão Rural Germipasto, que traz muitas informações sobre o plantio de sementes forrageiras, sobre a boa formação de uma pastagem para que você tenha maior lucratividade com o seu rebanho. Olha, o programa de hoje traz muitas informações importantíssimas para você, produtor rural, que busca aumentar a sua produção utilizando as sementes da Germipasto. É possível? Claro que é possível. E o assunto de hoje vai destacar, o programa de hoje vai destacar a tecnologia em sementes de pastagem e você confere também a compra programada Germipasto e ainda informações da VDTEC Plus. É a semeadora que você precisa. E o assunto de hoje tem tudo a ver com a VDTEC, viu? Vamos falar sobre sementes puras, sementes incrustadas, sementes que vão trazer resultados aí na sua fazenda. Conosco, Armindo Kichel mais uma vez. Armindo, como vai? Tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia, Daniel. Bom dia, produtores do Brasil. A importância da semente hoje, dentro da recuperação de pastagem, torna-se fundamental para o sucesso da pecuária de corte. Mas, além da semente e a VDTEC, nós vamos passar ao produtor também um planejamento forrageiro. E como nós planejarmos, esse é o período ideal da época do ano, de fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico e nós programarmos as pastagens para 2015, 2016, o próximo inverno, a produção de feno, a produção de silagem, a integração lavoura-pecuária, o consórcio de capim com culturas de grão. Nesse programa vamos dar umas dicas quentes ao produtor aí, para o próximo ano ele ter muito mais forragem, mais produção de carne, mais produção de leite e, consequentemente, mais dinheiro no bolso. Com certeza. E conosco também Daniel Dirai, nosso gerente de vendas. Daniel, que traz informações sobre compra programada, sobre a VDTEC e também as tecnologias que a Germipasto coloca à disposição do produtor rural. Daniel. Bom dia, Éder. Bom dia, Armindo. Bom dia, produtor. Com certeza, Éder. Levar esse diferencial ao produtor é muito importante. É o momento, como o Armindo falou, de fazer o planejamento. É o momento que o produtor tem para avaliar os resultados que ele vem obtendo e o que ele pode fazer para melhorar ainda mais a sua propriedade, o seu sistema produtivo. E é muito importante buscar informações, buscar tecnologias, e é isso que a Germipasto leva ao produtor rural. Além de informações e tecnologia, condições comerciais para que o produtor possa, dentro do seu planejamento, conseguir os resultados. Com um produto diferenciado, com um produto que vai realmente fazer diferença na sua propriedade, e além disso, aproveitando neste momento a compra programada, o produtor compra mais barato, adquire uma semente de boa qualidade, escolhe a cultivar correta com o tempo, que é muito importante, garante a cultivar quando for realmente precisar reformar, fazer o plantio na sua área, e com isso ele fica tranquilo. E com isso, com certeza, consegue chegar nos objetivos que ele se propôs a fazer e ainda utilizando a VDTEC para poder melhorar o seu plantio, distribuir de forma mais fácil, fazer economia também na hora da semeadura, que é muito importante, e garantir. Você, Éder, já teve a oportunidade de visitar algumas propriedades que utilizaram a VDTEC e é muito, a gente fala muito bacana, né? Muito prazeroso ver os resultados no campo, ver o quanto, tanto para o operador, quanto para o produtor, e quanto que é uma pastagem bem formada, é bonita, enche os olhos realmente quando você vê uma pastagem bem formada. E é isso que o produtor tem a oportunidade hoje no Conexão. E ela está aqui conosco, viu? A VDTEC Plus, né? A evolução da VDTEC, conosco aqui também no estúdio. Você vê no vídeo aí ela trabalhando. E a VDTEC é um dos destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre as alternativas para o plantio. Para quem vai reformar um pasto, para quem vai formar um pasto, a VDTEC é uma companheira que é fundamental, viu? Para otimizar o seu serviço, para você garantir um plantio melhor, mais homogêneo, um plantio mais rápido, um plantio que vai trazer resultados para você. Então, olha só, hein? Hoje vamos falar também, nós vamos conversar aqui, falar sobre a VDTEC Plus, a evolução da VDTEC está conosco aqui. Mudou, nós tivemos algumas mudanças na VDTEC, né, Daniel? Ficou mais prático de se utilizar. Algumas peças diminuiu a quantidade de peça e praticamente na hora de substituir o vibrodosador, que é a peça de regulagem da máquina, ficou ainda mais fácil. O que era simples ficou ainda mais prático, mais fácil de utilizar, justamente como ocorre em qualquer equipamento. Sempre há melhorias a serem feitas e também ocorreu na VDTEC. Isso é importante para garantir na hora do produtor fazer a sua formação, ser mais fácil de utilizar, o operador lá na propriedade, muitas vezes não tem
peça, não tem chave, e aí a VDTEC é muito prática, muito fácil de fazer a regulagem, o produtor consegue garantir a formação da pastagem. O que já era bom ficou melhor ainda, Armindo Kicho, viu? Nada é tão bom que não possa melhorar mais ainda. Aqui a prova, né? A VDTEC, tá certo. Olha só. Bom, e você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho realizado pela Germipasto na produção de sementes forrageiras, na produção da VDTEC. Você acompanha um pouquinho mais da empresa Germipasto Sementes de Pastagem. Germipasto, você sabe por que ela garante qualidade nas sementes de pastagem? Porque tem campos de produção próprios e acompanha todo o desenvolvimento da semente que chega até você. E armazena os produtos em barracões com controle de temperatura. Tem uma casa de vegetação. Aqui as sementes passam por testes para garantir resultados como esses, a formação de pastos vistosos. É porque nossa equipe está sempre aqui, trabalhando por você. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. É verdade, viu? Uma equipe sempre trabalhando por você. Toda a equipe da Germipasto, viu? Começa com o pessoal de campo, passa também por outros funcionários lá na beneficiadora de sementes. A diretoria também da Germipasto sempre buscando inovação, tecnologia. E a prova disso é a VDTEC, né, Armindo? Você que tem acompanhado o crescimento da Germipasto sabe muito bem, né? Da importância dessa evolução, da qualidade das sementes, os campos que são controlados, campos próprios de produção, vamos falar sobre isso hoje, a importância de uma empresa ter campos próprios de produção, campos controlados, sementes de alto padrão, alta qualidade e ainda uma máquina para fazer o plantio. Nós acompanhamos desde 2001, estamos no programa Conexão, então acompanhamos a Germipasto como uma empresa inovadora, como você vê as maiores empresas do mundo. Quer dizer, a empresa que se renova, que traz inovações tecnológicas. Começou com sementes de qualidade, campos próprios de produção, acompanhamos as primeiras sementes incrustadas, né? Fizemos testes com a semente e agora, além da entrega futura, da venda futura, da entrega, da garantia, tem a VDTEC. Então, nós acompanhamos a Germipasto aí durante esse período, praticamente todo desde da sua fundação, mas mostra, Éder, que o produtor hoje que está em casa está vendo algumas dificuldades na produção e essa inovação tecnológica é fundamental para o produtor. Hoje, o que nós precisamos na pecuária de corte de leite é aumentar a produtividade. Não dá mais para trabalhar com ganhos pequenos, não dá mais para trabalhar entorando novilhas com 30 meses, tem que estar com 18, 24 meses. Não pode abater mais animais acima de 36 meses, tem que abater com 18, 24, 30 meses. Leite, não dá mais para ter essa média de 5, 6, 7 litros de leite. Nós temos que passar para 10, 15 litros de leite. Tudo isso chama-se produção a produtividade, vem das pastagens. Então, o primeiro insumo, o mais barato, o mais importante para os ruminantes é pasto. Então, nós temos que aumentar o ganho por animal e depois o número de animais por hectare. Então, é muito importante o produtor trabalhar na sua propriedade esse planejamento forrageiro, que nós vamos comentar hoje. Ele precisa ter pastagem todos os dias do ano. Mas na minha região só chove 6, 7 meses, tem 4, 5 meses de seca, mas como é que eu vou ter forragem o ano inteiro? Nós temos as tecnologias, as gerações das órgãos de pesquisa, tecnologia para você ter aí o feno em pé, o rolo de feno, a silagem, a formação estratégica, a suplementação, o semi-confinamento, o confinamento, são ferramentas hoje que as propriedades podem utilizar para ter ganhos todos os dias do ano. Então, queira ou não queira, os produtores hoje que vão mudando o seu conceito, produtores que buscam informação tecnológica. E uma coisa eu vinha pensando hoje para o programa, o que é barato hoje? O que tem custo muito baixo? Além de escolher a espécie forrageira, além de formar na época correta, além de fazer um bom manejo do pasto, que são custo zero. É a informação tecnológica. Por exemplo, quanto custa hoje eu aplicar calcário numa área que não precisa calcário? Quanto custa eu plantar uma forrageira e depois, 2, 3 anos, degradar? E aí vem a informação tecnológica. Muitas vezes você pegar uma informação de um técnico, ligar para a Germipasto, para a Embrapa, para sindicato, ou até chama um técnico especialista na área de pastagem, trocar uma ideia em um grupo de produtores e definir a melhor forrageira, a melhor época de plantio, o melhor sistema de exploração da sua propriedade e como conservação e armazenamento de forragem. É importante a informação. Não dá mais para trabalhar com a pecuária de corte de leite como se trabalhava há 15 anos, há 20 anos. Na agricultura, se nós viermos hoje,
a cada ano existe uma mudança de 10% a 15% das tecnologias. Ou seja, o produtor de grãos que não reciclar em 3 anos, ele já está no prejuízo. E a pecuária de corte muitas vezes trabalha com tecnologia de 15, 20 anos e precisa adaptar. E é muito fácil. A informação tecnológica tem um custo muito baixo e muitas ações hoje na propriedade não têm custo elevado, também como adquirir uma semente de boa qualidade. Isso não vai encarecer o sistema em função dos benefícios que tem. Portanto, eu sempre digo que se nós tivéssemos mais conexão rural há anos atrás, nós teríamos uma pecuária melhor, porque aqui a informação é correta, a informação é prática, a informação é aquela que traz resultado ao produtor. Daniel, que eu percebo que existe uma relação direta com um pasto bem formado, um pasto de boa qualidade, nós podemos chamar assim, com ganho financeiro. Com certeza, Éder, como o Armindo falou, a pastagem é a base de tudo. O produtor tendo genética, tendo sanidade, não tiver comida, não funciona. E o sal mineral, a suplementação mineral, o nome já diz, é suplementar o que o capim não consegue produzir. Então, a base de tudo é uma boa pastagem. E uma boa pastagem passa por isso que o Armindo falou. A escolha correta da forrageira para aquela condição de fertilidade, de condição climática, de pragas, da necessidade daquele produtor, o quanto ele vai investir naquela propriedade. A escolha da semente é muito importante, uma semente de boa qualidade vai com certeza proporcionar uma pastagem de melhor qualidade e com isso competir com invasora, durar mais tempo, ter o retorno para aquilo que o produtor está investindo. Então é muito importante fazer isso e ter pastagem o ano todo, ter os animais ganhando peso, produzindo leite todos os dias do ano. E para isso tem que ter uma boa pastagem. O fato de a Germipasto ter campos próprios de produção, ter laboratório próprio para análise, ter ainda a sua beneficiadora, ou seja, ela é produtora de sementes, ela tem todo o controle. Isso garante ao comprador, ao produtor rural, a certeza de uma semente que vai trazer resultados sem invasoras, sem pragas. Ou seja, a Germipasto dá para o produtor a garantia de uma boa semente, é isso? Com certeza, Éder. Antes até da Germipasto ter campo de produção, os donos da Germipasto, né, a família Germipasto é também produtor rural, sabe, sente na pele essas dificuldades. A gente fala no programa que é fácil assim, mas a gente sabe que o dia a dia falta chuva ou chove demais, as condições climáticas do campo no dia a dia é muito difícil. E a Germipasto sente isso na pele por ser produtora. E, com certeza, o fato de produzir a semente que comercializa, o fato de ter campos de produção, como nós estamos vendo no vídeo, garante, sim, semente em quantidade e, principalmente, em qualidade. Então, nós temos um controle rigoroso de cada campo de produção, o que vai ser plantado em cada área, como que vai ser a adubação, como vai ser a condução, qual o melhor momento para fazer a colheita dessa semente, como armazenar de forma correta essa semente desde dos campos de produção, dentro da unidade de beneficiamento, como fazer o beneficiamento dessas sementes, todos os processos dentro da UBS para eliminar as invasoras, eliminar o que tiver de praga que possa trazer prejuízo para o produtor, quais são as melhores sementes, né, a qualidade da semente para ter uma boa germinação e também o fato do laboratório aliado à casa de vegetação que garante, a gente consegue comprovar qual a real germinação daquela semente, para que o produtor lá no campo, a nossa equipe comercial e também o produtor quando recebe a semente, saber que realmente é uma semente viva, é uma semente que vai realmente produzir, expressar todo o seu potencial no campo. Então isso dá uma segurança muito grande para as recomendações, para buscar saber exatamente quantas sementes nós estamos distribuindo por metro quadrado, que é muito importante. Porque assim, o que é uma pastagem bem formada? Qual é a quantidade de plantas? Quantas plantas são necessárias para eu ter uma pastagem bem formada, né? Quais são esses índices? A Embrapa tem, as pesquisas mostram que 35 plântulas, né, plantas novas de braquiária, 25, 30 também de pânico, é suficiente para uma boa formação. Então, para que eu tenha isso, qual é a quantidade de semente por metro quadrado que precisa ser distribuído? Então, isso a Germipasto busca a cada ano levar ao produtor rural essa garantia, essa tranquilidade para que realmente todo esse planejamento, todo o investimento feito pelo produtor consiga expressar dentro da propriedade. E não é fácil, a gente tem as dificuldades do dia a dia, de clima, de
intempéries, né, que isso atrapalha bastante, mas com certeza a escolha da espécie forrageira ideal, plantar na época correta, escolher uma semente de boa qualidade, além de ter custo zero, depende, como o Armindo falou, de informação, depende do produtor. E isso pode ser feito de forma antecipada, dentro do planejamento. O plantio vai ser feito a partir de outubro, novembro? Ok. Mas a aquisição das sementes, a escolha dos produtos, qual a área a ser formada, isso pode ser definido 1 ano antes, 6 meses antes. E é muito importante por conta dos imprevistos que acontecem, e aí é muito importante. Sem planejamento, dificilmente consegue ter bons resultados. E como você falou, para ter uma boa pastagem, para ter resultado, para conseguir produzir leite, para conseguir produzir carne, precisa passar por todo esse planejamento. E dentro do planejamento, a escolha da cultivar ideal e a aquisição, a compra de uma boa semente é fundamental. E comprar a semente certa, de qualidade, na hora certa, é muito importante também. E agora é o momento. Com certeza. Agora é o momento. É pegar o telefone, ligar para a GM Pasto, 0800 647 0050, 673389 6700. Você pode também visitar a página da GM Pasto na Rede Mundial de Computadores, viu? www.gmpasto.com.br. A GM Pasto também está nas redes sociais, Facebook, está lá GM Pasto, no YouTube, com mais de 300 vídeos com muitas informações importantíssimas para você. Olha só, falando em informações importantíssimas, o Armindo já tocou nesse assunto, o Daniel também complementou, a questão da qualidade das sementes e do pioneirismo da Germe Pasto, quando deu pontapé em colocar no mercado sementes de alto padrão, de alta qualidade. Isso começou quando ela passou a controlar os seus campos de produção. E a partir daí, produzir sementes que dessem melhor resultados depois do plantio. Né, no plantio e depois do plantio. Com certeza, tem que germinar essa semente. E aí surgiu a semente incrustada da Germe Pasto, que foi pioneira também no setor de sementes forrageiras tropicais, lançar uma semente incrustada. Confira mais detalhes. Quer melhorar o seu pasto? Você quer uma semente de pastagem com germinação uniforme, enraizamento mais vigoroso, melhor plantabilidade e uma distribuição melhor visualizada? Com as sementes incrustadas Germe Pasto, você tem a praticidade no campo. Depois de passar pela escarificação, as sementes recebem uma camada de macro e micronutrientes, que possibilita todos estes benefícios, resultando uma pastagem de melhor qualidade e bem mais vigorosa. Germe Pasto, pioneira em incrustação de sementes. Quer tecnologia e qualidade? Escolha a melhor empresa de sementes de pastagem do mercado. Escolha Germe Pasto. Olha, e hoje vamos aprender como utilizar as sementes da Germe Pasto, porque muitas vezes não adianta você ter uma boa ferramenta na mão, você não sabe utilizar, certo, Daniel? Sim, com certeza. Então, o produtor rural tem à disposição uma ferramenta fantástica, que são as sementes da Germe Pasto, mas tem que saber utilizar. Né? Qual o melhor momento para o plantio, qual a semente ideal, né, para a região onde está e, principalmente, né, saber a taxa de semeadura. Não, para ele fazer a compra antecipada, tem que saber quanto vai comprar. E saber quanto ele vai comprar, de saber que espécie, qual é a cultivar que ele vai comprar. Então aqui vem uma dica importante. Estamos na época do planejamento, vamos visitar a fazenda, ver a deficiência, o que está faltando de forrageira, ver as espécies que lá estão, é bom diversificar as forrageiras, e ver os pastos que degradaram, que temos que recuperar, ou formação nova de pasto. Para mim definir a espécie forrageira, se ela degradou, é bom conhecer por que o pasto degradou. Foi problema de praga, problemas de formiga, problemas de invasora, problemas de manejo, problemas de fertilidade, problemas de umidade, problemas de solos mais arenosos. Por que esse pasto degradou? Para não correr o mesmo risco. Tem muitos produtores que morreu o braquiarão, ele compra o braquiarão e continua plantando o braquiarão, vai morrer novamente o braquiarão. Então, para não correr o mesmo erro, conhecer por que aquele pasto degradou e quais foram as principais causas. Escolher dentro da propriedade as áreas mais estratégicas, conhecer o tamanho dessa área e aí fazer uma análise de solo para ver os fatores limitantes. Definindo a espécie forrageira, bom, vamos plantar piatã, vamos plantar charaés, vamos plantar zuri, mombaça, qualquer forrageira. Principalmente, vamos pegar um exemplo, que eu tenho uma umidícola com muita invasora e é uma terra que é uma terra para botar um piatã, por exemplo. Por que é importante hoje?
Bom, eu sei que é uma umidícula, eu vou plantar um piatã, porque a terra é para piatã, mas eu tenho que acabar com a umidícula. Então eu vou começar agora, no inverno, o preparo do solo, matar essa umidícula estabelecida, fazer limpeza do solo, comprar os insumos calcário, aplicação do calcário e preparar o solo escalonadamente para que haja a eliminação dessa umidícula. Bom, aí eu vou plantar o piatã. Lá na pesquisa fala que 4 kg de semente pura viável é ótimo para formar o pasto. Mas numa situação excelente, mas se eu quero trocar a forrageira, já uma região de muita invasora, muito broto, e ainda quero trocar o umidícula, eu não posso botar os 4 quilos. A pesquisa fala que 4 funciona, ou 40 sementes por metro, que vai dar mais ou menos 20 plantas, que nem o Daniel falou, por metro quadrado. Mas a minha situação não é ideal, é uma situação adversa. Então eu tenho que aumentar isso para, no mínimo, para 6 kg de semente pura viável, 8 kg com VC, 8,75, 80, e colocar aí em torno de 60 a 70 sementes pura viáveis por metro quadrado, para ter aí 30, 40 plantas que vai competir com essa umidícula e com essa invasora. Então, eu fiz todo esse rodeio mostrando ao produtor que a taxa de semeadura pode variar de até 50% em função das condições adversas. Eu quero uma formação rápida, eu quero cobrir o solo, quero entrar com gato, estou usando uma boa adubação, eu tenho que usar uma boa taxa de semeadura. Não é 2 kg de semente a mais que a pesquisa recomenda que vai causar, aliás, vai reduzir o risco de uma pasto mal formado, de manchas mais formadas. Em vez de colocar o gado com 90, 120 dias, vou colocar com 60 dias o gado no pasto. Vai competir mais com as invasoras, que nem o Daniel comentou, vai responder mais adubação. Então, não isso eu quero deixar muito claro. Não podemos pegar uma regra básica, dizer, uma receita de bolo, tantos quilos por hectare. Bom, então se eu sei que eu tenho que colocar 600 pontos de IVC ou 7 a 8 quilos de semente pura, eu vou ligar para a Germipasto, eu tenho 100 hectares, eu preciso de 800 quilos de semente e vou comprar semente antecipada. Eu estou, depois de uma área de lavoura, uma área limpa, sem invasão, vou manter a mesma espécie, vou reformar um pasto que foi mal formado por uma semente ruim, mas é limpa, não tem problema nenhum, solo bem preparado, vai incorporar a semente, tem pouca invasora, eu posso usar os 6 quilos, os 5 quilos, que a Embrapa recomenda. Bom, os 100 hectares é 500, 550 quilos que eu vou comprar da Germipasto. Então essa é a dica importante para comprar a quantia certa em função das condições que lá tem. Então esse conhecimento é muito importante. Então o que acontece? Usando a mesma taxa de semeadura, eu tenho 40% de pasto bem formado, 40% não vai formar bem e 20% meia boca. Eu não quero isso. Eu não posso correr o risco de ter 40% de chance de formar bem o pasto. Eu tenho que ter chance de 99% de formar bem o pasto, porque a coisa mais cara do mundo é eu jogar uma semente e olhar para a área, mancha formou, outras manchas não formou, pasto mal formado, vou ter que esperar 2, 3, 4 meses, ou às vezes um ano, e reformar. É o prejuízo, não existe maior prejuízo, é um raio em cima do rebanho, para empatar com o prejuízo de eu formar mal um pasto. Formação de pasto é dinheiro e dinheiro tem que ser bem feito. Ô Daniel, quais são as dúvidas mais comuns dos produtores quando entram em contato com a Germipasto para falar sobre esse assunto taxa de semeadura? O que ele tem que considerar? Éder, ele deve considerar, isso que o Armindo falou, qual é o tipo de solo que ele tem, né, a condição que ele tem Primeiro na analisar propriedade. o solo, então. Na verdade, assim, análise, claro, para definir a cultivar, mas aí ele já definiu a cultivar, é saber que época que ele vai plantar, como que está o preparo do solo, se é uma área, se é reforma ou se é formação, se é uma reforma, o que ele tem de invasor, o que ele não tem, se ele está trocando a cultivar ou não, qual o momento que ele vai fazer a semeadura, se depois da semeadura não tem mais essa opção, né, fazer ou não incorporação. Né? A pesquisa diz que é o seguinte, o resultado é com incorporação, não fazendo a incorporação, o risco é muito grande. Então, a grande maioria dos produtores já sabem disso e fazem a incorporação, mas no passado havia produtores que não faziam e aí o risco era muito grande de uma má formação. Declividade de solo, como que vai fazer essa semeadura, tudo isso é muito importante. Condições climáticas, importantes. Condições climáticas, a localização que está a propriedade, se é uma região onde chove mais, onde chove menos,
condição frio também. Agora, quando o produtor liga na Germipasto para saber, olha, eu estou querendo reformar meu pasto ou formar um pasto, essas informações, ele passar para a equipe da Germipasto para indicar a melhor semente, é importante? Com certeza, é muito importante e a equipe da Germipasto, ela é treinada constantemente, inclusive pelo próprio Armindo, outros pesquisadores da Embrapa, justamente para ter essas informações, para ter esse embasamento técnico, o mínimo possível para ter essas condições de orientar o produtor e até mesmo, Éder, orientar o seguinte, muitas vezes o produtor liga para a empresa com a intenção de usar uma determinada cultivar e dentro da conversa identifica que aquela não é a melhor condição, não é a melhor cultivar. Muitas vezes, por conta de uma própria propaganda ou o vizinho plantou, exato, e não é a mesma condição, a gente sabe, vários casos. Dentro da mesma propriedade, você tem situações diferentes de clima e solo, de solo, que não cabe a mesma cultivar, imagina para propriedades distintas. Ou, não, é meu vizinho daqui 20 quilômetros, 30 quilômetros, então pode ser que tenha a necessidade de mudar a cultivar. Isso é muito importante. O produtor saber que ligando para a Germipasto vai ter toda essa orientação para poder. Tem agrônomo, tem zootecnista, tem técnico, tem produtor rural que hoje trabalha na Germipasto com condição de orientar da melhor forma a escolha da espécie forrageira, condição para orientar como regular bem a semeadura, independente de ter a VDTEC ou não, né? Fazer um bom plantio é fundamental. Não adianta ter uma boa semente e plantar mal, regular errado, ou plantar na hora errada, ou incorporar de forma errada. Então, isso também é muito importante. Então, escolher corretamente a cultivar e escolher também qual a melhor apresentação de sementes. Como você falou, nós temos sementes puras, sementes convencionais, sementes incrustadas. Então, de acordo com a tecnologia, o implemento que o produtor tem na propriedade, a escolha também da melhor semente é muito importante. Utilizar a semente que vai realmente trazer o melhor benefício para o produtor. Se tem problema de pragas, né, como cupins, formigas, a Germipasto tem a opção de tratamento com inseticida para garantir uma boa formação. E muitas vezes o produtor acha que é caro esse tipo de situação. Em torno de 10 a 12 reais, 13 reais por hectare, o produtor consegue fazer toda a eliminação dessas pragas de solo e essa praga de solo pode comprometer em 20%, 30% o stand de plantas. Então, é muito importante o produtor ter a certeza do que vai utilizar. E para isso que tem a equipe à disposição. E também, não só ligando, mas também à disposição, como você falou, no nosso site, o produtor encontra o consultor mais próximo à propriedade para poder fazer uma visita, para poder ir em loco, como o Armindo fala, fazer o diagnóstico. Então, ir na propriedade, olhar, ver realmente, e a gente fala muitas vezes, olhar com as mãos, né? Ir até a propriedade e realmente saber qual é a real necessidade para aquela situação, para aquela pastagem, para aquela área em específico. E agora é o momento, dá tempo ainda de solicitar isso e fazer, depois de definido, comprar mais barato, que é o mais importante. Comprar antecipado, com certeza, como a gente já falou, quem chega primeiro bebe água limpa e no comércio de semente também é dessa maneira. Bom, o seu comentário contribui para o que o Armindo já havia dito antes sobre a importância da informação. Ele disse que se tivesse outros programas que levassem informação, ou anos anteriores tivesse um programa como Conexão Rural, a gente teria aí menos erros, né, na hora da formação de uma pastagem. E a gente tem prova disso, né, que a informação é importante, que a escolha de uma boa semente é importante. A prova disso é uma fazenda que fica lá no Mato Grosso, que é a Fazenda Prata, viu? Uma fazenda que tem um trabalho fantástico, sempre aliada à parceria com a Germipasto. Confira aí. Eu acredito que hoje o pecuarista tem que investir mais em tecnologia, como aconteceu na lavoura, já há alguns anos vem na lavoura. E o pecuarista no Brasil, ele acredita pouco, né? Ele é muito tradicional, ele investe pouco, né? Ele trata mal a terra, muitos tratam mal o gado. Tem muita gente boa, tecnificada, mas a maioria ainda é bem rudimentar ainda. Esse lado aqui, muito infestado, pouco capim, tá? Aqui praticamente eram manchas de capim. E até o solo bem compactado também e acidez muito alta. Aí com a ajuda do pessoal da Agronidos, né, que a gente fez análise do solo, fez a correção, também acho importante isso aí, né? Não é só pegar, jogar a semente e
por si só, tem que fazer uma análise, né, para poder complementar. É a primeira vez, a gente primeiramente comprou uma quantidade pequena para fazer um piquete de cavalo. E aí o que atentou foi que a germinação foi muito boa, né? O tempo de germinação e a quantidade da germinação, né? Então aí a gente resolveu fazer um investimento maior para pastagem. Continuando com a germipasta? Com germipasta. A área que a gente está tratando esse ano são 200 hectares, né? A gente começou até um pouco tardio, porque a gente não tinha noção do que ia conseguir fazer com o recurso que a gente tem. E aí o trabalho se desenvolveu, a gente partiu para 200 hectares. Aqui está sendo o Piatã, né, que se adequa bem à região, à necessidade, que é uma fazenda de cria também, né, não é engorda. Então a gente optou pelo Piatã. E para esse próximo plantio, terminada essa fase, que a gente vai iniciar em setembro, a trabalhar com a terra, a gente pretende fazer 500 hectares. E aqui vocês estão reformando mesmo? Reformando. A área total são 2.000 hectares. Inicialmente pareceu bem simples, e realmente ela é simples, né? E o que atentou é a gente fazer 2 processos, né, numa passada só, né? Fazer a distribuição e fazer a cobertura, e a uniformidade com que ela distribui também, por ela ser ligada elétrica, então não influencia muito o trator oscilar uma rotação para um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o terreno. Então a distribuição realmente surpreendeu. Onde eu faria 2 operações com o trator, mesmo ele sendo pequeno, né? Então eu economizei 50% de diesel dessa operação que eu faria 2, estou fazendo em uma, né? Eu acredito que a palavra-chave aí é estudo, tecnologia, investimento em técnicas, né, que isso aí traz resultado, realmente. Bom, eu acho que essa matéria resume o nosso programa de hoje, né? Porque no final ele diz o seguinte, que estudo, tecnologia, né, e aplicação em produtos que vão trazer resultados, como as sementes da Germipasto. E tem um pedacinho da fala dele, Daniel, e você pode nos ajudar quando ele fala da VDTEC, né? E distribuir o uniforme e principalmente a economia que ele teve, né? De substituir, fazer, ao invés de 2 operações, fazer uma só, né? Que é a propósito da VDTEC, a possibilidade de ir na frente do trator, fazer já a distribuição e a incorporação na mesma operação. É trazendo isso economia. mesmo. Trazendo economia. Muitas vezes o produtor, será que consegue? Consegue. E é muito simples, é muito prático. A VDTEC distribui de forma uniforme, como nós falamos, o Armindo está falando, a quantidade ideal de sementes para uma determinada área. Então, a VDTEC consegue distribuir pequenas quantidades, principalmente sementes puras, né? A quantidade necessária, 5, 4, 3, 2, 1 quilo por hectare, mas pensando em pastagem VC80, de 5 a 6 quilos por hectare na grande maioria das áreas, a VDTEC distribui de forma uniforme e na largura exata do implemento que faz a incorporação. Nós estamos vendo aí um rolo compactador de 4 metros de largura, a VDTEC vai distribuir na largura de 4 metros. Se o produtor tem uma niveladora de 5 metros, ela se adapta e distribui 5 metros de largura. O produtor colocou 3 rolos compactadores com a largura de 6 metros, a VDTEC vai distribuir na largura de 6 metros. Então, além de garantir uma excelente distribuição das sementes, distribui na largura exata do implemento e faz as 2 operações em uma só. Tirando uma operação, combustível, hora máquina, hora operador, o produtor vai economizar em torno de 45 a 50 reais por hectare utilizando a VDTEC, pelo fato de fazer as 2 operações em uma só. Então, é uma economia direta e muito importante. Nós vimos ali, o produtor formou 200 hectares. 200 hectares, 50 reais por hectare em economia são 10 mil reais. É uma economia muito grande que o produtor tem, além de garantir uma excelente formação de pastagem por distribuir corretamente a semente. É aquilo que a gente vem falando, não adianta ter uma boa semente, não adianta ter uma semente de qualidade, fazer uma má distribuição. Então a VDTEC vem para garantir essa formação da distribuição das sementes e ainda com economia. É claro que outros sistemas de plantio são muito eficientes e qualquer sistema mal regulado, funcionando mal, vai ter um problema de formação. Então, é importante regular corretamente a máquina, fazer
as manutenções necessárias para qualquer equipamento que for formar sua pastagem, mas a VDTEC ela traz essa grande vantagem de fazer as duas operações em uma só e trazer essa economia direta de R$ 50 por hectare, que é muito importante. Então, 1.000 hectares são R$ 50 mil em economia. É uma economia muito grande pelo fato, e sem contar que no momento, na época do plantio, geralmente outubro, novembro, como que acontece no finalzinho de tarde? Vem aquele espancadão de chuva. Então, com a VDTEC, toda a área que plantou vai estar incorporada, evita o problema de distribuir a semente e chover em cima, evita também aquele problema de plantar parte da área, faltar semente, plantar toda a área, sobrar semente. A VDTEC ela distribui uniforme, a quantidade exata e já na largura que o produtor determina. Então, isso é muito importante, garantia na distribuição de semente e economia de R$ 50 por hectare. E tem outras vantagens com a VDTEC, e a gente às vezes só vai descobrindo isso conforme a gente vai vendo o trabalho da VDTEC. Por exemplo, quando não tinha VDTEC, eu vou falar sobre saúde agora do trabalhador, que é um assunto importante. Quando não tinha VDTEC, o trabalhador estava lá no trator e olhando para trás, sempre olhando para trás. Esse movimento, de maneira muito contínua, traz alguns prejuízos para a coluna, para a dor. Tal. Com a VDTEC não, ele está olhando para frente, porque ela está à frente do trator, ele está vendo onde está caindo. A única preocupação é com a incorporação da semente, e essa dica já foi dada hoje, a importância de incorporar a semente. E o Armindo lembrou muito bem, não adianta usar a galhada, hein, gente? Mas completando esse assunto, parece que até foi combinado. A gente está vendo muito o rolo compactador. E o Daniel falou incorporação de semente. E aí nós rodando o Brasil inteiro, vimos por que o produtor tem, às vezes, irredutível enquanto a incorporação de semente. Porque o produtor não aceita, muitas vezes, passar uma grade, porque o solo está mal preparado. Muitas propriedades só têm uma grade pesada, uma aradora. Claro, a grade aradora deixa o solo desuniforme. Se eu jogar uma semente num solo cheio de irregularidades e passar uma grade, ou passar, às vezes, um rolo, vai enterrar demais a semente. Então, o cara passa uma gaiada ou não passa nada. Esse é o problema da área mal preparada. Agora, nós podemos até nesse programa falar a importância da pastagem e hoje, quanto que uma pastagem pode dar de lucro para uma fazenda, para uma propriedade, muitas vezes superior a plantio de soja, a plantio de milho, desde que eu uso a pastagem como uma cultura. Portanto, o solo tem que ficar extremamente bem preparado. E nós usamos muito a grade niveladora, usa a VDTEC, na frente, uma grade niveladora atrás. Se o solo está muito entorroado, um solo mais argiloso, abre 3 dentes da grade. Intermediário, 2 dentes, um solo muito solto, a grade fechada. A função da grade é estorroar, nivelar, incorporar a semente de 1 a 6 centímetros, germina perfeitamente em solos mistos, de 1 a 6, arenoso de 1 a 4, germina perfeitamente e vou distribuir a semente no perfil do solo. Esse é um tema lá para o mês de outubro, novembro, mas mostrar a importância que o produtor tem que se preparar para deixar o solo extremamente bem preparado, como fosse fazer um plantio de soja e milho. E aí eu usar a grade para incorporar a semente, reduzindo o invasor, incorporando no perfil, estorroando e apertando a semente no solo. O rolo que aparece muito no vídeo é para solos que está mais irregular, solos muito arenosos, que pode ter o risco de incorporar demais a semente e que precisa compactar o solo. Então, solos arenosos, o rolo faz um bom trabalho. Solos mistos, o rolo e compactado e a grade. E solos mais argilosos, a grade faz um trabalho melhor que o rolo, desde que a terra esteja bem preparada. No programa de hoje, parece que todo plantio é base de rolo. E não, o rolo a gente usa em alguma estratégia, por acaso, as imagens foram feitas em solos mais arenosos, onde a dica do rolo foi muito importante. Até nós recomendamos, muitas vezes, prender a vida, como está aí uma imagem no vídeo, você pode botar a imagem da VDT com o rolo, botar a grade e prender o rolo na grade. Então, a grade faz a incorporação da semente e o rolo vem compactando. Então, quando eu quero uma perfeição no solo arenoso, num solo misto, eu uso a grade e também o rolo acoplado numa única operação. Então, a VDTEC faz a semeadura, a grade incorpora e o rolo compacta. Então, faça a semeadura, elimina a invasora, pré-germinada ou germinada, incorpora a semente e compacta, na mesma operação.
Então isso, realmente, nós vamos ter uma pastagem extremamente bem formada. Ontem recebi uma ligação, eu queria dar esse depoimento aqui, de um grande produtor, o Daniel conhece, a Fazenda Santo Antônio do Paraíso, a Germipasto, com a VDTEC, plantou 3 mil hectares, ou mais de 3 mil hectares, para 4 mil hectares esse ano que passou, e nós estamos num projeto de integração lavoura-pecuária. Ontem, a equipe discutindo, que é uma região com certo risco climático para a lavoura, e estão pensando em só recuperar o pasto para a pecuária. E esse foi o cálculo. O investimento que fariam para a lavoura de soja com risco, vão colocar essa adubação em pasto, a meta é trabalhar nas águas com 4 unidades animais, a 5, 6 garrotes nas águas e 3 garrotes na seca, na recria e terminar em confinamento. Sabe qual foi o lucro? R$ 1.800 por hectare. Então, fazendo recria em pastos adubados, e o pessoal está pensando seriamente em não fazer lavoura, porque a região tem riscos também climáticos. Então, olha, o produtor vai dizer, mas eu vou investir em VDTEC, em semente de qualidade, o Armindo falou em calcário, falou em adubação, mas a pecuária paga? Essa pergunta, Éder, nós vamos gastar um tempinho aqui no programa, essa pergunta de 24 horas por dia, mas vai pagar? Claro que não paga. Se eu usar um rebanho, uma baixa genética, sem sanidade, se eu rapar com manejo errado, não conhecer a cultivar, a altura de entrada, a altura de saída, não usar as tecnologias, suplementação, não ter um confinamento para terminar os animais em grande escala, aí é claro que cai a rentabilidade e se eu errar vai ter prejuízo. Mas eu pergunto, o cara que planta soja, se ele errar no controle de ferrugem, se ele errar no controle no plantio, também vai ter prejuízo. Se eu estiver dirigindo um carro e errar, não dirigir, bater o meu carro, também vou ter prejuízo. Então, toda vez que eu erro, não faço a coisa certa, o prejuízo, eu digo que é garantido. Portanto, hoje, uma boa pastagem, um sistema intensivo de pecuária de corte, pode me render tanto quanto lavoura de grãos, com menor risco. Então, essa é a informação. Mas precisamos usar as tecnologias como se usa em lavoura. O controle, visita praticamente diária na área, ter genética, ter sanidade, ter suplementação e fazer a forrageira assim, produzir 20, 30, tem gente na recria até 40 arrobas de carne. É possível em regiões de clima favorável, em regiões de solos intermediários, em regiões com uma boa forrageira, com bom manejo e boa adubação, eu desmamar os animais por 200 quilos e depois de um ano ter 400 quilos. É 200 quilos por animal. 6 a 7 arroba. Se eu botar 5, 6 animais por hectare, eu vou chegar a 30, 40 arrobas. Com um custo, claro, vai para o confinamento e sai o animal gordo. Então, na recria de animais, da desmama ao confinamento, esse exemplo, nós estamos chegando à conclusão que em algumas regiões, a pecuária de recria dá maluco e soja. É verdade, hein? Olha só que assunto importante que a gente está tratando hoje, como o produtor ter mais lucratividade, mudando alguns conceitos e algumas informações que são importantíssimas, viu? Falando em informações importantíssimas, eu sei que você quer falar, complementar o assunto, eu só quero dar uma dica fundamental para o produtor rural que a gente tem falado aqui em planejamento, tá certo? Essa dica, atenção, e para tudo que está fazendo, porque essa dica é muito importante. Hora de comprar semente. Quando é que é a hora certa de comprar semente? Quando? Agora. É agora. Por quê? A Germipasto tem um programa de venda de semente antecipada. É a compra programada Germipasto, viu? É a compra programada onde você pode adquirir a semente agora. Ah, mas eu não vou plantar, não tem importância. A Germipasto, ela vai armazenar essa semente para você. A partir do mês de setembro, a Germipasto começa a fazer as entregas dessas sementes para quem adquiriu durante esse período. Você recebe uma nota, uma garantia de que você adquiriu a semente. E qual é a vantagem, Daniel, de comprar semente antecipada? A principal vantagem, Éder, é preço menor, preço mais barato. Garantir uma semente com 30%, 40%, até 60% mais barato do que no momento de fazer a semeadura. A segunda garantia é de que comprou a cultivar necessária, vai ter essa cultivar quando for formar sua passagem. Em muitos anos, a gente sabe, o Brasil, na América do Sul e Central, é o único produtor de semente forrageira. Brasil e Austrália só que produzem no mundo. Então, o produtor não tem onde buscar semente se não for aqui no Brasil. Então, por problemas climáticos, pode, por acaso, faltar uma determinada cultivar. Esse é um outro problema. O produtor faz todo o planejamento, escolhe a cultivar, porém não compra. Quando chega, a área está pronta lá a partir de outubro, novembro, vai comprar, não encontra no mercado, ou então
está a preço proibitivo, como a gente fala, está muito caro. Então, são as duas vantagens de comprar antecipado. Preço menor por conta de ser um período de entre-safra e a segunda vantagem é garantir a semente que comprou. Como você falou, fez a aquisição, recebe uma nota fiscal de que está o produto comprado e aí quando estiver com a área pronta, a Germipasto entrega. Por que a partir de setembro? Porque é quando, na grande maioria do Brasil, começam a ter condição favorável para plantio. Temperatura, luminosidade e umidade. Então, esses 3 fatores são muito importantes. Não adianta plantar fora de época. É um dos problemas de insucesso na formação de pastagem. Então, a partir de 15 de setembro, meados de setembro, é o momento de o produtor receber a semente e aí colocar no campo. E até esse momento a Germipasto armazena, a Germipasto tem condição e parceria com diversas transportadoras, o que é muito importante para o produtor, independente da área a ser formada. A Germipasto tem parceria, inclusive, com os Correios, para levar uma embalagem, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil. Então, independente do tamanho da área ser formada, como o Armindo deu exemplo, o ano passado na Santo Antônio, foram 4.000 hectares. Então, também comprou antecipado. Boa parte da semente foi comprada antecipado, para garantir um preço menor. Então, isso é muito importante. Preço antecipado, com certeza, vai pagar mais barato. E o outro fator é garantir aquela cultivar. Vai ter semente. Olha, Exatamente. lembrando que o Brasil tem se tornado um grande exportador de sementes forrageiras. E esse mercado internacional está comprando muito semente do Brasil. Pode ser que alguma cultivar venha a faltar aqui. Ainda mais num ano com o dólar alto. Foi importantíssimo. Nós estamos na melhor época dos últimos anos, a relação arroba, custo de recuperação. Então, claro, mas o bezerro está caro, quem está comprando. Mas quem tem o ciclo completo, cria, recria, engorda, que tem o seu produto, hoje, pelo valor da arroba, o preço da semente, mesmo o preço dos adubos, quantas arrobas eu gastava para recuperar um pasto? Gastava, vamos dizer, 10 arrobas. Hoje, com 8, com 7, eu estou recuperando. Mas na mesma proporção. Então, eu diria que está 30% mais econômico recuperar pasto. E ajudando o Daniel. Se nós estamos numa época favorável de relação preço de arroba e custo de recuperação, nós esperamos que o Brasil, esse ano, vai recuperar muito mais pastagem, que os últimos anos tem mais pasto degradando do que pasto recuperando. Nós degradamos 6% ao ano as pastagens no Brasil e recuperamos 2%, 3%. Então, aumentamos os pastos degradados da pecuária de corte do Brasil. Então, se esse ano é um ano de recuperação, vai ter uma demanda por semente. Se tiver uma demanda por semente, pode faltar algumas cultivares. Então, tudo indica... Por isso tem que comprar agora, então. Tudo indica que o preço da semente vai... Tem anos que se manteve, aumentou muito pouco, mas esse é o ano... Se o produtor fizer uma leitura do valor da arroba, da necessidade de pasto, do custo, ele vai recuperar. Se grande parte recuperar, vai faltar semente. Vai faltar e o preço tende a subir, né? É uma lei de mercado, lei da oferta e procura. Olha, a gente tem tantos exemplos pelo Brasil de empresas que acreditam nesse modelo que nós apresentamos de compra antecipada, de semente de qualidade. Exemplo é a fazenda Tiaraju, que fica lá no Mato Grosso, que realiza um trabalho excepcional, importante trabalho, tanto na pecuária quanto na produção de grãos. E a produção de grãos com a pecuária é uma boa forma de recuperar a pastagem. Veja aí. No município de Rosário Oeste, no Mato Grosso, está a fazenda Tiaraju. A produção de soja sempre foi a atividade principal, mas recentemente a pecuária também tem ganhado força na propriedade. Essa aqui já era uma área de soja. O pessoal já plantou soja, milho aqui, então ela estava fácil de fazer. Mas eu preparei ela como se fosse para fazer uma lavoura de soja. E aí, agora, depois que fez, o que o senhor viu, o que dá para ser feito, o que pode ser diferente? Não, acho que pode ser bem diferente, ela não precisa preparar tanto que nem soja. E mesmo assim vai dar resultado? Vai dar resultado e muito bom. Tá? Essa área que foi plantada aqui foi 90 hectares de piatã. A gente colocou agora umas 200 bois assim para dar uma baixada nela, para ver como que fica. A tendência é colocar mais daí. Uma importante aliada para o sucesso do plantio da braquiária Piatã e do pânico Tanzânia foi a semeadora VDTEC. Mas, seu Luiz Antônio, do que o senhor mais gostou dela? Eu acho que é a uniformidade que ela distribui a semente, precisão. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo.
Muito bem, olha, só lembrando que nosso representante lá no Mato Grosso é o Cristiano Moreira, né? É o representante lá no Mato Grosso que atende boa parte do estado, representante da Germipasto, e nós temos representantes do Brasil inteiro, não é, Daniel? Exatamente. No nosso site, o produtor consegue encontrar o representante mais próximo à sua propriedade para fazer o diferencial, como na Fazenda Cortesia, poder visitar, poder levar o diferencial da Germipasto. Então, encontra no mapa do Brasil o estado que está a sua propriedade, encontra lá a cidade que tem um representante mais próximo, entra em contato, ou também através do 0800 com a equipe Nota 10 aqui em Campo Grande para levar esse diferencial aí para a sua propriedade. É verdade. Olha, se você tem aí bem perto de você, na sua cidade, no seu estado, um representante da Germipasto, procure. Procure, porque as condições são as mesmas condições que nós colocamos também para o 0800. Temos uma equipe que atende o 0800, 647-0050, e temos representantes da Germipasto em todo o Brasil, tá certo? Então, para isso, entra no site da Germipasto, www.germipasto.com.br, e localize no seu estado, na sua cidade, um representante mais próximo a você. Bom, o Armindo tem ainda um recado muito importante para o produtor sobre o assunto que estamos tratando hoje, tecnologia em sementes forrageiras, taxa de semeadura, reforma de pastagem, ou seja, o que é importante saber? Bom, é importante saber definir a forrageira, definir a taxa de semeadura, porque em função das condições climáticas, adquirir a semente, dentro da produção, se a forrageira é exigente ou não, a análise de solo vai dizer se vai calcário, vai gesso, vai fósforo, vai nitrogênio, vai potássio, ver o que precisa e programar as atividades para ter forragem o ano inteiro. Tem um outro dado importante, nós falamos em formação estratégica de pasto, planejamento forrageiro, mas até gostaria que o Daniel comentasse um pouco sobre a integração. Hoje, eu até não tenho essa ideia, até perguntar para o Daniel, quanto % da semente é vendido para integração, para palhada? Daniel, contigo, Daniel. Armindo, dentro a rosiziense, basicamente, pensando em palhada, mais de 95% da cultivar rosiziense é usado em consórcio com milho safrinha ou depois da cultura da soja, pensando em palhada. E aí nós estamos vendo uma área, a utilização da VDTEC, né, junto, em consórcio com o milho safrinha, produzindo palha para o plantio direto, na utilização de rosiziense. Outras cultivares também podem ser utilizadas, piatã, marandu, cuidando um pouquinho do manejo para não competir com o milho safrinha, pode ser utilizado e produz palha de melhor qualidade, com uma maior relação carbono-nitrogênio, que vai durar mais tempo, e também, aí pensando em integração lavoura-pecuária, em torno de 20% a 25% do que a Germipasto comercializa hoje já é para integração lavoura-pecuária. Tanto o agricultor que faz pasto, como você falou, está tirando milho em algumas situações, áreas de risco, ou em anos que pode ter algum problema de veranico ou geada, por exemplo, tira o milho safrinha e coloca uma pastagem só no inverno, ou uma pastagem de 18 meses, 2 anos, 3 anos, cada sistema, cada propriedade tem a sua. E também muitos pecuaristas, Armindo, estão utilizando a integração lavoura-pecuária para a reforma de pasto. Isso é muito importante, como você falou, o fato da troca, né? A arroba em alta, isso favorece muito e o produtor começou já há alguns anos e perdeu o medo da agricultura. O pecuarista perdeu o receio, né, dos problemas. Hoje, com a tecnologia que tem, com as informações que a Embrapa disponibiliza, é muito mais fácil produzir. E aí, Armindo, eu retorno a pergunta, Éder, você pode ficar quietinho. Eu estou quieto. Qual a diferença, né? Como que o agricultor enxerga, né, ou como que o agricultor pode se beneficiar da integração lavoura-pecuária e como que o pecuarista, né, pode se beneficiar da integração lavoura-pecuária, porque o que a gente nota é que são Boa situações pergunta, diferentes. Né? Para cada é o mesmo sistema ou é um sistema muito, muito importante, mas que deve ser utilizado de forma diferente para essas duas atividades. Posso responder, Éder? Deve responder. No próximo programa, porque esse tema merece um programa, mas a ideia é muito importante. Quem planta hoje soja sob uma pastagem recuperada, com palhada, produz de 5 a 15 sacas a mais. O lucro de 40% a 50% a mais o produtor de grãos que trabalha com a pecuária. E o pecuarista, que produzia 4 arroba, foi para 20, 30 arroba. Triplica a rentabilidade. Então, hoje, esse tema, quem tem integração lavoura-pecuária, quem planta lavouras de grãos sob pastagem e quem planta pastagem em lavouras de grão, tem uma pecuária intensiva, é praticamente imbatível. Então, a grande dica para o próximo programa, nós fazer uma matéria dessa, eu diria que a integração lavoura-pecuária, para quem tem clima e solo, infraestrutura, tecnologia, é imbatível,
é a nova revolução da agropecuária mundial. Ninguém consegue competir com a integração lavoura-pecuária e é o futuro da alta produtividade, alta qualidade, reduzir risco, diversificar o sistema produtivo, ou seja, é um bom tema para o próximo programa. E eu sempre digo isso para vocês, e já pedi para vocês escreverem um livro sobre esse assunto, vocês dois, já pedi. Né? A segunda revolução verde, né, que a gente está vivendo. Teve uma primeira revolução verde, foram escritos vários livros sobre esse assunto, né, a Revolução Verde. Eu digo que a gente está vivendo uma segunda revolução com a integração lavoura-pecuária. Já pedi para você escrever um livro sobre esse assunto. Você parece que não... Não, mas já tem, já escrevi, tem. Você escreveu? 3 livros tem sobre o assunto. Tem que trazer aqui então para o programa para a gente divulgar o seu livro. E ainda, olha, a informação é muito importante. O livro da Embrapa, a equipe da Embrapa já publicou vários livros aí. A segunda revolução que a gente vive. A integração é fantástica mesmo. Quem faz sabe da importância. A Germipasto, ela tem incentivado, né, ao produtor, tem buscado e produzido tecnologias para dar suporte ao produtor. A Embrapa também, lançamento de novos cultivares. Né? Nós tivemos recente aí algumas cultivares lançadas para integração, que é a Baiaguás. A Tamani está entrando Tamani também está entrando. A gente vê que... O próprio Piatã, a própria Xaraés. Que pode Agora, na integração, é uma importância que surgiu a integração no Brasil. Primeiro foi para o produtor de pecuária de corte também se profissionalizar mais. Mas segundo, a semente. Aí, quem tem integração não pode levar nematóides, praga, doenças invasoras. Por isso a qualidade da precisa qualidade. Então, a Germipasto, levando a semente para a integração, que exige mais qualidade, também tem que estender essa qualidade para o pecuarista. Essa é uma dica fundamental. Olha, eu vou fazer integração. O que eu tenho que saber? Você tem que saber da qualidade da semente que você está levando para dentro da sua propriedade. Porque se planta soja, ou outro grão, e aí com a semente de pastagem levou doenças, nematóide, pragas, a dor de cabeça é grande, não é, Daniel? Com certeza, Éder. Isso é muito importante. Isso que o Armindo falou também, nos últimos anos, todo o setor forrageiro melhorou muito a qualidade. Ainda existe vários problemas, mas melhorou muito. E muito em função dessa busca por tecnologia, por qualidade por parte dos produtores. E a Germipasto disponibiliza ao produtor sementes de alta pureza desde o seu início, há 20 anos atrás, quando começou a produzir semente. Disponibiliza sementes puras para que faça uma boa semeadura, para que evite problemas na hora da formação da pastagem. E dentro da empresa, Éder, não há distinção. Então, toda a tecnologia que uma vez entra pela porta, independente se é pecuarista, se é agricultor ou qualquer apresentação de semente que vai sair dentro da embalagem, recebe o mesmo tratamento, a mesma tecnologia. Nem mesmo produto de exportação, produto nacional. A tecnologia vai em todos os produtos. Tem o selo Germipasto, ali dentro tem tecnologia, tem qualidade, tem cuidado, tem gente 24 horas pensando naquela semente para que realmente ela possa expressar o seu máximo e garantir uma boa formação, sem risco de contaminação, sem risco de nematóide. Por quê? Porque é feito em campo de produção próprio, tem todo o cuidado dentro da nossa unidade de beneficiamento de semente, tem um controle rigoroso para que essa semente realmente expresse a melhor germinação e realmente forme a melhor pastagem, independente do sistema, se é na integração, se é na reforma, se é na formação da pastagem, ela vai garantir uma boa formação. E tudo isso, né, com facilidades para aquisição dessas sementes. Né? O compra programada Germipasto, um sistema onde você vai comprar antecipadamente a sua semente, né, para que você garanta um menor preço na hora de adquirir a semente e a garantia de que vai ter a semente para o plantio. Então aproveite, pega o telefone, liga para a Germipasto 0800 647 0050 e compre, olha, indicação nossa, compre sementes puras ou incrustadas e a VDTEC, viu? Porque aí você vai ter toda a garantia de um pasto bem formado e livre de doenças. Isso é importante. Vamos embora? Bora. Voltamos no próximo programa para falar sobre esse assunto, integração lavoura-pecuária. Bom programa. Tá combinado? Mas, Éder, queríamos dar um abraço para a Agropecuária Maripá. Nós falamos que precisa genética. A Agromaripá usa semente de Germipasto e tem as melhores genéticas do norte do Mato Grosso. Então, o Luiz Otávio, o diretor da empresa, o Aislan, um abraço para toda a equipe da Agromaripá, que faz um trabalho belíssimo com pastagem e uma ótima genética. Isso, com pastagem da Germipasto, viu? É bom lembrar que a semente utilizada na Agromaripá é da Germipasto. Um abração, Daniel, obrigado. Grande abraço a todos os produtores que entraram em contato com a equipe Nota 10 e fizeram bons negócios. Vamos deixar o Armindo uma semana para estudar, né, Éder, integração lavoura-pecuária, para a gente
falar aqui no próximo programa, que tem muita coisa para a gente discutir. Um grande abraço e até a próxima. Inclusive, você pode sugerir também, viu, um tema de programa, você que nos acompanha. Pode sugerir, manda para a gente um e-mail, germipasto@germipasto.com.br, ou manda pelo Facebook. Olha, eu gostaria que vocês abordassem tal assunto. E nós vamos produzir um programa para atender, né, a sua necessidade de informação, tá certo? Muito obrigado pela companhia, grande abraço a todos. Não se esqueça, Germipasto na rede mundial de computadores, com a sua página na internet, www.germipasto.com.br, também no Facebook, o perfil da Germipasto está lá. Vai lá curtir o perfil da Germipasto, fazer parte dessa comunidade da Germipasto. E ainda no YouTube, são mais de 300 vídeos à sua disposição. Pode ligar para a gente, 0800 647 0050 ou 673389 6700. Tchau, Brasil, um abraço para vocês todos. Até o próximo programa.